Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Delphi Academy. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor embarcadeiro para a América Latina e hoje nós vamos seguir falando de RAD Server, né? E nosso foco hoje é a distribuição de aplicações para o Windows com Internet Information Server. Então esta é a nossa agenda de hoje, vamos compreender os requisitos, o que eu preciso instalar no meu Windows Server, né, para fazer o deploy, a distribuição do RAD Server aí nesse ambiente, tá, fora, né, num servidor totalmente isolado. Vamos passar pelas configurações do IS para ativar o ISAP e etc. O que é que você precisa distribuir para o RAD Server, em termos de dependências, tanto do RAD Server quanto do seu projeto. Finalmente, como criar o RAD Server Database, que é parte da infraestrutura do RAD Server no ambiente de produção, né? Nós vamos entender isso em detalhes, e a execução de alguns demos lá já distribuídos no ambiente de produção. Então vamos lá, iniciando pela instalação do IS. Então pode ser que o servidor para o qual você vai distribuir, ou o servidor que você acabou de instalar, ou eventualmente um serviço que você tenha contratado, não esteja com o IS disponível. Então é necessário ativar o IS nesse ambiente, né, no Windows Server. Nesse caso aqui, bom, qualquer versão Windows 2008 R2 ou superior, tá? Não há diferença em termos dos recursos. Obviamente, é provável que o IS e o próprio Windows tenham melhorias, mas a funcionalidade é tal qual. Esse tutorial aqui, ele tem um passo a passo para você fazer essa ativação do IS desde 2008 até o 2012. O 2016 será muito parecido aqui com 2012. Tá? Então, em linhas gerais, se nós vamos aqui para esse equipamento que é um Windows Server, né? Então você tem um processo de configuração para que o IS passe a estar disponível. Tá? Então, seguindo aqui esse tutorial, se nós pegarmos aqui o meu Server Manager, você tem, no caso 2012 e 2016, esse conceito da ativação por regras. Então você vai seguir ali o passo a passo aqui dentro desse wizard e vai ativar a infraestrutura de publicação de páginas web, né, que é em si o IS. Tá? Aí dependendo da versão que você estiver, pode ter uma pequena variação nisso, mas o resultado final é você ter disponível aqui esse atalho do Internet Information Server Manager para que você carregue esse cara. Um detalhe que é aqui onde você vai fazer todas as configurações de IS. Um detalhe é sempre executar esse cara aqui como administrador. Tá? Caso contrário, ele não tem certas permissões para fazer ajustes em pastas e de permissões que são necessárias. Então, uma vez configurado o IS, você tem no seu servidor aqui um default website, que é onde nós vamos trabalhar. Tudo bem? Então, é nesse console aqui, no caso do 2012 e 2016 é parecido, você faz aqui esse add features e segue o wizard para fazer a configuração do seu IS. Né? Então, uma vez configurado, você vai carregar esse painel aqui, você sabe que ele está ativo, simplesmente carregando aqui, por exemplo, num browser qualquer, localhost, localhost, e aí você tem a página inicial do IS, então isso indica que o IS está funcionando adequadamente. Tá? Esse cara aqui. Então vamos lá. Né? IS, uma vez IS configurado, segunda etapa é a instalação do Interbase. Então, por que a instalação do Interbase? Compreenda que o RAD Server utiliza uma instância do Interbase para armazenamento da infraestrutura do próprio RAD Server, para armazenamento dos dados do RAD Server. Que dados são esses? São os dados de usuário, quais são os usuários que estão ativos, as estatísticas de utilização. Lembre-se lá que nós vimos no episódio anterior, o RAD Server possui lá um console de estatísticas, né, de analytics, e tudo isso está nessa instância do RAD Server. Então, os usuários, todas as configurações do servidor, a parte de analytics, tudo isso está
na verdade, numa base de dados interbase que funciona embutida no RAD server. Então, essa instância do interbase que você vai instalar, ela é exclusivamente para a utilização do RAD server e não será utilizada para, por exemplo, os seus dados. Se eventualmente você vai utilizar o próprio interbase para seus dados, você terá outra instância do interbase que pode estar local ou em outra máquina para os dados, ou outro banco de dados que você queira utilizar. Então, esta base de dados interbase, que é parte da instalação do RAD server, inclusive é onde você entra com a sua licença do RAD server, é aí que ele ativa, na verdade, a infraestrutura do RAD server, né? Essa instância do interbase, ela é criptografada, a base de dados dela, que será criada nela, é criptografada, e é exclusivo para uso do próprio RAD server. Então, durante a instalação, você vai entrar com a sua chave de uso que você recebeu do RAD server, ou numa eventual aquisição de novas licenças. Tá? Importante, se você já tem interbase nessa máquina ou outra infraestrutura com o mesmo, utilizando a mesma porta, é importante que você utilize portas distintas e, especialmente, nomeie a instância. Tá? Ela precisa de um nome único, a instância para o MS, então nomeie a instância durante a instalação. Nessa documentação aqui tem todo o passo a passo, mas não deixa de ser uma instalação normal. Então eu estou colocando aqui o link direto para download do Interbase Server, que é o que você vai usar, e aí esse cara naturalmente necessita da licença. A licença é esta aqui do RAD Server, é onde você entra com a licença do RAD Server. Então, ao final das contas, você terá um Interbase ativo, e aqui eu gostaria de mostrar, ó. Observe que aqui, propositalmente, eu tenho duas instâncias do Interbase. Então, este EMS, tá? Aqui, ó, Server EMS, é a instância que eu estou usando para o RAD Server. O GDSDB é a instância normal, né, digamos assim, que eu vou utilizar para os dados. Aí você pode utilizar ou o Interbase ou qualquer outro banco para os seus dados. Para a infraestrutura do RAD Server, sempre o Interbase é parte do pacote. Tá claro? Então, esse aqui é o passo a passo para a configuração do Interbase. Vamos lá. Uma vez criada essa infraestrutura mínima, né, IES e Interbase funcionando, você precisa definir um diretório virtual para a sua aplicação. Então, no meu caso aqui, eu estou utilizando app server. Você é livre para criar o nome que você quiser. Estou apontando para esse PF físico aqui, tá? Então, voltando aqui para o IS, tá? Eu tenho aqui, ó, app server, tá? Se nós olharmos aqui no www.root, app server, tá? Aí nós vamos falar aqui do que foi copiado aqui para dentro. Mas eu tenho esse cara apontando aqui para o folder do app server. Então, você vai abrir aqui o diretório de configuração do IS, né, o console de configuração do IS, adicionar um diretório virtual e, seguindo essas etapas, você vai terminar com um folder criado similar a esse que nós estamos vendo aqui. Eu repeti os mesmos passos e criei um outro chamado app console, onde vai estar a parte do console do RAD server. Então eu estou separando em dois diretórios virtuais. Tá certo? Então aqui é app server. Muito bem. Configurado o diretório virtual, é hora de ativar o suporte a ISAP para este diretório virtual. Então, selecionando o diretório virtual, aqui, você tem aqui o mapeamento das aplicações que vão tratar as chamadas, chamado Handler Mappings. Então, nesse cara aqui, você vai encontrar um ISAP DLL. Nesse ISAP DLL, duplo clique aqui, a primeira tarefa é apontar o ISAP do RAD Server. Então você aponta aqui para o ISAP do RAD Server. Tá certo? E, finalmente, uma vez apontado para o ISAP do RAD Server, você tem aqui, deixa eu dar um voltar, aqui, à sua direita, você tem aqui à sua direita você tem o Feature Permissions. Então, selecionado aqui o ISAP, né, além de apontá-lo para o MS DLL, você aqui no Feature Permissions, você dá a opção, dá o direito dele de Execute.
tá? Porque ele, por padrão, não tem direito de execute. Muito bem. Com isso, você tem o seu diretório virtual funcionando. Fizemos já aqui a configuração para o MSDDL e apontamos, configuramos ele para permissão de execução. Tá? Você vai repetir os mesmos passos para o console. Então, isso daqui se repete para o console. Tá certo? Dependências do RAID Server. Então, nós instalamos o IS e configuramos. Nós instalamos o Interbase e configuramos. Ele está ativo. Né? A minha instância que me interessa é esse cara aqui, ó, MS. Tá? Ele está ativo. Agora nós precisamos copiar aqui as dependências, né, do RAID Server. Bom, essas dependências todas, elas estão listadas aqui nessa documentação. Então você tem lá a lista de BPLs, né, o RAID Server é distribuído como uma BPL, é um runtime, é um pacote de runtime, então ele tem dependências. Essas dependências estão listadas aqui nesta página da documentação. Depois você tem aí para consultar tudo com calma e selecionar lá os arquivos. Né? O meu diretório ele está com esses arquivos. E aqui existem arquivos que não são somente os listados ali naquela documentação. Por quê? Porque o seu projeto ele pode eventualmente adicionar novas dependências. Então a sua BPL que você vai distribuir pode ter dependências outras que não são somente as dependências do RAID Server. Tudo vai depender do que você utilizou. Tá? Uma forma fácil de resolver isso e de descobrir quais são as dependências do seu projeto é utilizando o PS Server no próprio Windows. Tá? Então, eu tenho instalado aqui o PS Server no Windows, você encontra isso lá no diretório de instalação do seu produto. Tá? O PS Server aqui no localhost, certo? Então, eu posso carregar aqui esse projeto que está distribuído lá no RAID Server. Tá? E no momento de fazer aqui a distribuição, estou configurando aqui para 64 bits, eu vou apontá-lo aqui para um profile local. Esse profile local, similar ao que você usa para o desenvolvimento mobile, tá? Local Win64, na verdade está configurado aqui em Tools Options. Nós temos aqui Connection Profile Manager, local 64, ele aponta para o localhost. Então eu posso testar aqui, ó, a conexão com o PS Server local, tá tudo ok. Tá? Então quando eu faço a distribuição, ó, Project Deploy Manager, Project Deployment, ele vai fazer um build para analisar as dependências. Aí está. Então aqui você tem listado os arquivos, as dependências, né, que você precisa levar. Muitas serão as mesmas do RAID Server, algumas podem ser novas. Então o que eu acabo fazendo é selecionando aqui esta conexão, né, este profile para fazer a distribuição da aplicação, ativa o nosso PS Server e ao final das contas, quando você faz o deploy, o que vai acontecer é que ele vai copiar lá para a pasta onde está o PS Server instalado. No meu caso, eu instalei nesta própria pasta aqui, embarcadeiro, ó, PS Server 19 scratchdir. Este profile, Employee Server. Aqui você tem, além da sua BPL, a Employee Server, as dependências. Então basta eu copiar tanto o meu Employee Server com as dependências, eventualmente vou sobrescrever algum arquivo já copiado. Ok? Então, com isso, nós copiamos essas dependências para cá também. Certo? Então, é assim que você resolve essas dependências. Existe uma lista prévia do RAID Server, está lá na documentação, mais as dependências do seu projeto. Tá certo? Então, isso para satisfazer as dependências. Uma observação, a parte do console, ele tem arquivos HTML, CSS e uma série de dependências. Esses arquivos se encontram nesta pasta de instalação do seu produto. Você vai copiar para dentro da pasta onde está o App Console, porque senão ele não vai carregar as imagens e tudo mais lá do nosso console de estatísticas, né, e de gerenciamento do IS, esse cara aqui, do RAID Server. Então, se você não
não copiar esses caras aqui, esses recursos adicionais, né, você não vai ter as imagens e toda a parte da formatação, porque é uma dependência. Então você copia esse cara aqui para a pasta lá do que eu criei, no caso, o app console. Tá certo? Então, para tornar isso um pouco mais visual, digamos assim, né, se eu vier aqui pro meu servidor, ó, isso é o que eu tenho na pasta app server, né, no meu app server, tá? São as dependências mais a infraestrutura do MS. Isso é o que eu tenho no app console, que é onde está o console ali do MS, né? Então esses web resources, ó, é o que foi copiado lá da pasta do Delphi. Tá certo? Além das dependências que são praticamente as mesmas do RAD Server. O que você copiar para o RAD Server, você copia aqui, exceto, obviamente, sua aplicação, porque aí a sua aplicação vai estar aqui na pasta do App Server. Certo? Então, isso com relação a essas dependências. Finalmente, existe um passo adicional, que é a criação desta base de dados, que será utilizada como infraestrutura para o RAD Server. E por que você tem que criar essa base de dados lá no seu servidor? Ou utilizando a instância, né, a instância registrada do seu servidor. Porque esta base de dados ela é criptografada com uma chave que está baseada na sua licença do RAD Server. Então, eu preciso criar uma base de dados nova aqui, né, no meu deploy, usando essa instância do Interbase que está rodando aqui, desse EMS. Tá? Então, para isso, o que nós fazemos, a forma mais simples, né, de fazê-lo é utilizar o próprio servidor de desenvolvimento, porque ele tem um wizard para a criação dessa base. As dependências desse cara são as mesmas lá do EMS. Então você pode tanto copiar o Dev Server, EMS Dev Server, lá da pasta do bin, do Delphi, aqui para a pasta do seu próprio App Server, se você assim quiser, ou o que eu acabei fazendo para manter as coisas segregadas aqui, foi criar separadamente, né, uma pasta aqui. Você pode utilizar um diretório qualquer, eu utilizei aqui em Downloads, né? Então eu criei aqui uma pasta EMS Dev Server, onde eu copiei o servidor de desenvolvimento, aquele mesmo que você usa lá durante o desenvolvimento, as mesmas dependências do RAD Server, tá? E também aqui, ó, nesse folder Object Repos, ele deve estar no mesmo nível do Dev Server, tá? Eu tenho os templates para a criação da base de dados e os recursos web, que são os mesmos utilizados lá pelo console. Tá? Então, eu criei aqui separadamente, você poderia usar as mesmas pastas que já estão lá distribuídas onde está o WISAP, a infraestrutura do IS. Então, esse cara aqui, quando ele não encontra um arquivo ini do EMS, né, da base de dados no mesmo diretório, ele vai iniciar o wizard de criação desse banco de dados. Então você vai seguir ali o wizard, né, de criação dessa base de dados, e ao final ele vai ter criado para você um banco de dados do EMS, ou, né, no caso, o RAD Server, pronto para utilização neste servidor de produção. Então este tá aqui, ó, ele carregou, né? Nesse caso eu já tenho um ini apontado, tá? Porque ele salva lá no registry, que eu já fiz esse processo, e onde está o ini dele. Se eu apagar o ini, ele vai começar de novo o wizard de criação da base de dados. Então todo o processinho de criação de base de dados está lá na documentação. Eu escolhi como pasta para manter meus dados, essa pasta aqui, Data. Então aqui eu tenho a base de dados do EMS, tá? Tenho o ini é onde estão as configurações, tá? Onde está a base de dados, a senha, o usuário, senha, etc. E uma série de outras configurações que depois nós vamos descobrir, tá? E a base de dados em si. Então, observe que aqui tem outra base de dados que é a que nós vamos usar no exemplo, que não tem nada a ver com a base do EMS. Inclusive vai rodar numa instância separada, isso é mandatório, tá? Então, executando o servidor de desenvolvimento, você vai criar a base de dados nova, usando essa licença, essa instância do EMS rodando aqui localmente, e aí você está pronto para executar o RAD Server. Um último passo é atualizar aqui na pasta do App Server. Você deve atualizar o ini real, que é o ini da sua aplicação, onde você eventualmente tenha outras configurações, como eu tenho aqui, mas apontando lá para a base de dados que nós acabamos de criar. Então aqui, você vai ver que eu estou apontando
lá para a base de dados que nós acabamos de criar, além de, por exemplo, listar as BPLs adicionais que você está carregando. Então, estou apontando lá para mim. Você até pode copiar aquele INI para cá, sobrescrevendo, caso você não tenha configurações adicionais já realizadas. No caso aqui, ó, eu estou aqui já listando um módulo adicional, né? Nós vamos ver isso em mais detalhes para frente, mas aqui, ó, eu estou server packages, eu estou carregando um employee server BPL, chamando de employee server. Então isso é para que o ISAP do RAD server, né, o container do RAD server, carregue esta BPL. Você vai listar aqui todas as suas BPLs, ou seja, todos os seus microserviços, cada microserviço contendo um recurso. Então, feito isso, se nós olharmos aqui para essa pasta uma vez mais, ó, eu tenho aqui o employee server. Né? Observe que o employee server tem um próprio INI, é onde eu estou listando onde está a base de dados desse cara, que é aquela a base de dados employee, que nós estamos usando no caso desse desenvolvimento. Tá? Então, está carregando aqui. Aqui, ó, eu estou listando qual instância ele vai utilizar, onde está o IP e porta e o employee GDB, que não tem nada a ver com a base do RAD server, uma vez mais. Tá certo? Então essa é a configuração necessária. Estando o IS ativo com essas configurações feitas, nós podemos observar aqui, ó, no browser, ó, um teste inicial. Chamando simplesmente o recurso versão, que é um dos recursos embutidos do MS, né, do RAD server. Então aqui versão 3.0. Tá? É importante notar, uma observação aqui, nós fizemos toda a configuração utilizando o Interbase XZ7. Essa é a versão homologada neste momento, mas logo, esse update que vai sair agora em breve, ele já traz o RAD server utilizando o Interbase 2017. A própria instalação da ferramenta já vai trazer o 2017. Então, aqui eu estou fazendo uma chamada ao método, ao version, né, o recurso version. Ele simplesmente lista a versão do IS. Tá? E aqui eu tenho uma chamada a nosso employee server. Então, o nome do recurso, voltando aqui para o Delphi, o nome do recurso, né, nesse projeto exemplo, eu nomeei aqui o recurso. Aqui nada mais é do que uma serialização no GET, né, bastante simples. Né? No Before Connect nós estamos lendo o INI, ok? E no GET estamos fazendo a serialização como um JSON Array, né? Bastante similar ao que nós já fizemos no episódio passado, mas aqui, ó, o nome do recurso é Employee Server. Então, aqui nosso chamado, ó, MS Server DLL, é o container do MS, Employee Server, então ele está carregando o recurso do Employee Server. Tá, ok? Esse é o resultado, né, do RAD Server executando no IS, já aqui no Windows Server, num ambiente de produção. Tá certo? Então aqui um resumo de como fica ali a distribuição do Dev Server, né, utilizado para fazer a configuração da base de dados. Tá certo? Uma vez mais, você poderia não repetir as dependências e copiar isso lá para a pasta do IS, mas eu achei melhor ter isso separado para não ter um executável ali dentro. Só questão de organização, nada mais, nada além disso. Tá, okay? Então, alguns lembretes somente. Lá no momento da criação do assistente do Dev Server, né, para criar a base de dados, você não deve colocar ali um INI, senão ele vai entender que aquele INI já é o qual ele deve utilizar. Tá? Aí você vai seguir as etapas ali do assistente. Ao final você tem o INI atualizado com a base criada, você atualiza o seu projeto, tá certo? Para apontar para essa base de dados. Então, estando tudo correto, o resultado esperado é que você... O primeiro teste a fazer é sempre esse. Carrega aqui a versão, veja se o RAD Server está, entre aspas, em pé. Se ele está funcionando, daí para frente você vai lidar com a distribuição... Você vai lidar com a distribuição dos seus projetos, tá certo?
Muito bem, então esses foram os exemplos de hoje, focando aí na distribuição. Esses links eu estou mantendo na apresentação porque são links importantes da documentação, então eu estou procurando mantê-los aqui para que vocês tenham como referência, além dos links novos que já foram adicionados hoje. Nós vamos agora para uma sessão de perguntas e respostas ao vivo. Aqui, meus dados para contato, Fernando Risato no Twitter, fernandorisato.embarcadeiro.com. E por favor, siga-nos, Delphi Brasil e Embarcadeiro BR, são nossos canais de contato com a comunidade. Vamos agora ao vivo, muito obrigado pela presença de todos e até o próximo Delphi Academy.